Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Sexta-feira hoje. E então, como foi sua semana? Como foi? Como foram? Como foram as interações? Como foram os agitos da semana? Passando aqui então para fazer mais uma live e falar um pouquinho sobre essa questão da escassez financeira, sobre o dinheiro que nós estamos falando essa semana. Bom dia, André, bom dia, Kelly. Hoje aqui no Paraguai, aqui é 1 hora a menos que no Brasil, né? Eu sei que no Brasil já agora deve ser 8 alguma coisa, mas enfim. Estivemos justamente aqui ministrando um workshop sobre os bloqueios, sobre o desbloqueio das finanças, ontem à noite, e foi muito interessante pelas coisas que se revelam durante um workshop presencial. Mas o que eu quero falar, um assunto bem rapidinho hoje, é sobre a causa principal dos bloqueios financeiros, da escassez financeira. É óbvio que são causas inconscientes, porque tudo que é consciente, tudo que é em sã consciência, nós damos um jeito de resolver, não é? Então, claro que existe um dos bloqueios, o bloqueio chamado procrastinação. O que é procrastinar? Empurrar para frente. Sempre, toda vez que qualquer mulher, homem, você que sente, por exemplo, assim, tem uma tarefa por cumprir no dia a dia. Tem lá, vamos supor, um guarda-roupa desarrumado, um guarda-roupa que está lá virado, ou um guarda-louças que está com coisas em desordem. Aí você fica pensando, eu tenho que arrumar, uma hora dessa eu vou arrumar, um dia desses eu vou tirar o tempo e vou arrumar isso. Mas você fica empurrando. Isso, eu estou falando de coisas dentro de casa, mas isso pode ser qualquer outra situação que você precisa resolver. Pode ser um problema na vida afetiva, é algo que é pequenininho hoje, mas que está crescendo e que você fica pensando e conversando com você mesmo, com você mesma, que uma hora precisa resolver, uma hora precisa olhar para isso. E daí vai passando o dia e a questão vai aumentando, o problema vai doendo mais e você até ouve alguém falar daqui, quando entra no mundo terapêutico, quando entra em conexão com algum terapeuta. Hoje em dia tem muitas oportunidades de você ver na internet terapias e palestras e mesmo os rios são milhares e milhares, tanto no Facebook, Instagram ou mesmo no YouTube, temas que te chamam atenção sobre aquilo que você justamente às vezes está precisando resolver, alguma questão que está te incomodando. E aí você fica vendo, mas fica protelando, fica procrastinando. O que pode ter por detrás dessa procrastinação? Óbvio que tem dores por trás. Óbvio que tem incômodos, tem coisas difíceis por trás. Bom dia, acupuntura, bom dia, terapias complementares. E o nosso cérebro não gosta de resolver coisas difíceis. O nosso cérebro está sempre querendo economizar energia. Economia. Inclusive até o cérebro foi treinado na escassez. Quanto menos gastar energia, mais ele se acomoda e tal. Então, por isso que o nosso corpo também ele desvia das coisas difíceis.
Porque a parada é o que me causa prazer. Então, eu tenho uma questão difícil, como eu estava falando ontem, vamos supor assim, é fato, estatística real, que 77% da população mundial não é feliz na profissão que está, não gosta daquilo que está fazendo. Então, vai até lá executar o trabalho, as tarefas diárias, para garantir o sustento diário, entretanto não é feliz, não gosta daquilo que faz. Aquilo que está fazendo profissionalmente, executando, não causa prazer. E então, muitas vezes, daí, obviamente, quando você não gosta do que faz, você gera muito mais cortisol, uma energia negativa, mas as enzimas negativas e prejudiciais para o seu corpo. Aí você começa a ficar doente, adoece muito mais vezes, porque é uma tentativa do corpo fugir da dor, fugir daquilo que é difícil, fugir daquilo que está incomodando, e a forma de tentar recompensar de forma rápida é ir para o lado das coisas fáceis, de alegrias, de prazeres instantâneos, que é olha só, um dos prazeres instantâneos hoje em dia é pegar o celular e ficar ali, vendo coisas muitas vezes nada a ver. E quando se você parar para prestar atenção, às vezes você passou horas no celular, vendo reels, vendo notícias de desgraça, vendo a vida dos outros, e que não agregou nada para você. Mas, pelo menos você fugiu da dor, fugiu daquilo que é incômodo para você. Gente, é tanta coisa, são tantas coisas, os bloqueios, e principalmente, como eu estou falando, a causa da escassez, os bloqueios inconscientes. Dá uma parada aqui. Então, de acordo com o dicionário de La Língua Espanhola, Real Academia Espanhola, que não tiene conhecimento de algo concreto, o cancelar. Me perdoe aqui, entrou uma coisa do Google aí, mas eu vou deixar assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, foi sem querer. Então, a maior parte dos nossos bloqueios são, obviamente, inconscientes. A procrastinação nós procrastinamos alguma coisa porque tem dor por trás, porque tem alguma memória de desconforto por trás, tem alguma memória de incômodo, né? Então, enquanto eu não resolver isso, eu vou continuar correndo, meu corpo vai continuar se desviando daquilo. Eu preciso, compartilhar algo que aconteceu ainda ontem à noite, meia-noite do horário daqui do Paraguai, no Brasil já era 1h da manhã. Eu tinha chegado do evento, do workshop que eu tinha promovido aqui, e daí estava conversando até com um casal de amigos meus, a gente conversando, mas 1h da manhã, uma mulher me escreve, pedindo se podia me ligar, porque ela não estava bem, estava mal, né? Obviamente. E aí, óbvio que para alguém pedir para ligar a um horário daquele é porque as coisas não tá tranquilo, não tá legal. Eu não estou aqui para contar as coisas que acontecem com os meus clientes, com as minhas... Porém, a questão que foi abordada, eu já estava sabendo um pouquinho da história, porque ela esses dias atrás tinha me contado, mas a coisa está complicando cada vez mais. Mãe e filha, as duas estão com problemas de saúde bem sério. E assim, o que se mostrou, principalmente, que quando a gente sabe, quando você entende um pouco da linguagem do corpo, para mim é impossível ficar calada. Para mim é me torturar ter que ficar calada diante das coisas que a pessoa vem relatando.
Lógico que nós não estamos aqui para falar sobre problema de saúde hoje em dia, pelo menos nesse momento, o assunto é a causa da escassez financeira. Mas está tudo interligado. Tudo que acontece são coisas que o corpo, que a nossa vida já vem dando sinal há muito tempo. Os bloqueios, os problemas, eles não acontecem quando o corpo adoece, e que muitas vezes nós perdemos o sono por causa da falta de dinheiro, perdemos o apetite por causa de comida, ou de traumas e coisas inconscientes, ou então, o contrário também, a compulsão alimentar. Eu preciso comer, eu preciso estar mastigando alguma coisa o tempo todo. Sempre tem memórias inconscientes, tem coisas inconscientes por trás. O corpo vai dando sinal, a vida vai dando sinais. É como se fosse acender uma luz no painel do carro, só que adianta você ir lá, quebrar aquela luz do painel, dar um soco, detonar, xingar e continuar dirigindo sem parar para olhar para o que está precisando ser visto? Olá, bom dia, Ezequiel. Gratidão pela presença, quanta honra. Aqui também nós temos a presença da Érica Fernandes, gratidão. A Tris Diniz, Alejandra, Solange Fernandes, Josué Hipnose, Miro Salmão, gratidão aqui. Vanilda, a Aline Silva, a cultura, então, enfim, gratidão pela presença. Esse assunto é tão amplo, são tantas coisas que a gente tem por compartilhar, e é tão triste, tão avassalador quando a gente ouve uma mãe a 1h da manhã chorando, e eu sou mãe, e por acaso tenho filha também, na mesma faixa etária dessa mãe que me liga àquela hora, desesperada, pedindo o que poderia ser feito, o que a gente poderia fazer para ajudar a filha, mas ela também acabou de passar por uma cirurgia já pela 3ª vez. Olha só, o corpo está avisando, queridas pessoas, o corpo não sabe mentir. O nosso corpo, a vida, ela vai dando tijoladas. Ela vai dando os alertas, vai dando as chamadas de atenção há muito tempo. Só que enquanto nós não paramos, eu sinto muito falar, não é a Roseli que está inventando isso. Mas a tijolada que vai vir, a próxima que vem, vai ser um pouquinho mais forte. Vai doer um pouquinho mais. Você não quer parar? Você fica procrastinando? Beleza? A próxima vai ser pior. E eu sinto muito falar, mas se você não para, quem sabe lá no leito do hospital com um câncer, pela 3ª vez num ano, tendo que fazer uma cirurgia de retirada de mama, primeiro de um lado, daí tentou reconstruir daquela que foi retirada, aí estragou a outra, quer dizer, adoeceu a outra, e daí não deu nem tempo de reconstruir a segunda, já está voltando a primeira de novo. Qual é a dor? Qual é a mágoa? Qual é a tristeza? Qual é o ódio? Qual é a raiva? Que, neste caso, o câncer eu sei que aqui parece que não tem nada a ver, mas quando o corpo chega ao câncer, é porque houve falta de dizer não, houve falta de dizer stop para algumas coisas. E por necessidade de aprovação, por medo, por falta de consciência do alto valor, nós vamos permitindo invasões por falta de consciência da causa primária. Então, a causa da escassez financeira sempre tem muito a ver com o medo de avançar, o medo de ser diferente daquilo que os nossos pais e o nosso sistema familiar foi até então.
Por exemplo, se o seu papai e a sua mamãe, o seu sistema, a sua história familiar sempre teve uma vida bastante difícil na vida financeira, na área financeira, será que você consegue administrar bem, você ter uma vida diferente, ter uma vida mais leve, ter mais abundância, ter mais fluxo de dinheiro na sua vida, por exemplo, na vida profissional, consequentemente na vida financeira mais fácil? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Pense bem, por exemplo, como foi a vida dos seus pais? Eles frequentavam bons restaurantes, eles moravam na cidade, frequentavam... Como era a vida social deles? A vida social. Eles podiam, a sua mãe podia comprar as roupas que ela gostava, o seu pai também. Você recebia as roupas que você queria. Olha, tem cada coisa absurda que eu vejo assim. Por exemplo, um caso que eu estava atendendo esses dias atrás, a minha cliente veio, uma moça jovem, de 30 e poucos anos, que tem um certo cuidado, tipo, dentro da atualidade. Mãe de 2 filhos, aliás, ela teve até uma vida difícil com 2 abortos, aconteceram várias coisas. Mas ela, obviamente, estava com mais problemas e ela veio me mostrar, no meio do atendimento, veio me mostrar uma mensagem de uma tia do marido dela, criticando, julgando, detonando ela por causa de uma tatuagem que ela tinha feito no braço. Uma tatuagem falando o nome das filhas e tal. E detonando uma tia do marido criticando. Mas o que deu para perceber nessa mensagem? Uma mulher cheia de dores, por quê? Na infância e adolescência porque daí a gente obviamente sempre vai olhar o que se esconde por trás de um julgamento, uma pessoa que está te julgando por alguma coisa que você está fazendo. Gratidão, Gladys, Cristina, também sejam bem-vindas. Todo julgamento, toda crítica que você recebe, primeiro, você está incomodando aquela pessoa, obviamente. Não é porque ela não está te criticando porque ela está te achando bonito, porque ela está feliz. Ela está criticando em você aquilo que ela não pode realizar, aquilo que ela não pode viver. E a escassez, nesse caso, essa tia, uma senhora já de mais idade, passou, obviamente, uma vida financeira muito difícil, mas uma infância na roça, uma infância de muita escassez em todos os sentidos, que eu acho que não precisa nem explicar muito. E aí ela vê uma sobrinha, no caso, tendo uma vida mais leve, morando na cidade mesmo, que ela também veio da roça. Aí tudo que a menina, que nem menina não era, tudo que ela fazia mesmo trabalhando, porque usava tintura no cabelo, um pouco, não era nada de diferente, mas incomodava. Então eu preciso que você pense um pouquinho. Você consegue administrar bem, de forma leve, você ter uma vida diferente? Um pouquinho, você conseguiu passar do limite, da linha de limite até onde os teus pais chegaram, tua família chegou? Você consegue administrar isso sem sentir culpa? Porque a moça, isso foi uma das coisinhas que veio junto com um monte de entulho de problemas. Mas ela estava se sentindo muito magoada por causa da crítica. Por causa de uma tatuagem que ela tinha, uma pequena tatuagem com o nome. Quer dizer, a tia estava criticando que ela gastou dinheiro com isso. Então,
quantas coisinhas, quantas picuinhas nós temos que ouvir e lidar diariamente com alguém te criticando, te julgando, atirando pedra em você, porque você fez algo a mais, você avançou algo a mais do que a sua família vivenciou. Inclusive comigo aconteceu já muitas vezes e continua acontecendo. Ser diferente incomoda. Pessoas felizes incomodam. Então, essa frase do Bert Hellinger, que ele dizia assim, pessoas felizes incomodam, eu tive que administrar várias vezes. Porque na educação geral que nós estamos inseridos, na educação geral do planeta Terra, é bonito o sofrimento, quanto mais você contar desgraça todos os dias, mais ibope dá, não é? Você escuta, para quem ainda assiste TV, eu faz muitos anos que eu não assisto TV, porque desgraça a gente fica sabendo sem querer mesmo. Você fica tranquilo, hoje com a era digital, a internet, o que tem de desgraça, mesmo que você esteja atrasado, você fica sabendo. Então, eu já me afastei dos canais de TV aberta há muito tempo. Faz parte da nossa educação, treinamentos e tal. Mas, até me perdi o que eu queria falar, mas assim, pessoas felizes incomodam. Você por acaso vê notícias de coisas boas darem ibope? É óbvio que não. Coisas boas, notícias boas, não geram ibope. Só gera ibope desgraça, perrengue, sofrimento. Aí é bonito, aí você pertence, aí você é respeitado, Então, se você leva tijolada, lá, Magali, seja bem-vinda, quanto tempo, você fazer algo diferente, dar passos além do que os teus familiares deram, você ter ser mais próspero, né, profissionalmente, você ter uma mente mais aberta do que a mente do sofrimento, da desgraça, de você ligar a TV e sair até sangue da TV, porque na hora do almoço, né, isso tem muito de canais de TV que enquanto você está almoçando, que deveria ser um momento de paz e tranquilidade para você digerir e absorver melhor os alimentos, ficar assistindo noticiário de desgraças, pode ter certeza que rapidinho, mais rápido você adoece, né? Então, a causa da escassez financeira, ela está sempre muito ligada. E não é só um bloqueio, ligado aos bloqueios inconscientes. O teu bloqueio, aliás, o teu propósito de vida, será que você sabe qual é o teu propósito, o teu objetivo de vida? O teu propósito está diretamente ligado com o seu bloqueio. Por exemplo, assim, pensa o seguinte, qual é o maior bloqueio, qual é a maior barreira, qual é o maior desafio que você precisa vencer na sua vida atual? Nós estamos aqui falando sobre escassez financeira, problemas na vida financeira. Porque essa semana, esses últimos dias, eu me propus a falar sobre isso. Então, vencer, superar, quebrar esse bloqueio de escassez está diretamente ligado com o seu propósito. Para quem sofre com problemas de escassez, de conflitos com o dinheiro na vida atual, na vida geralmente há muito tempo. E quando a gente olha, como é que eu sei que o problema é sistêmico, que o conflito é sistêmico? Quando você pergunta, quando você pensa, quando você lembra que tem mais pessoas da mesma família com o mesmo tipo de problema, ou pelo menos semelhantes. Conflitos financeiros geralmente está ligado à lealdade sistêmica. Mas o que é a lealdade sistêmica? Para quem ainda não sabe, é um amor
um amor tão grande, mas tão grande pelo seu sistema familiar, que te faz, inclusive, adoecer. E por medo de não se sentir pertencente àquele grupo, por medo de você ser excluído e os diferentes são excluídos, basta você pensar, você tem lá teu grupo de amigos, teu grupo de pessoal da tua igreja. Aí chega alguém diferentão, chega uma mulher com as roupas muito curtas, os cabelos pintados de vermelho, de laranja, uma adolescente, geralmente adolescente, que é rebelde, o cabelo rosa choque, azul choque, laranja. Como é que a gente fica? Como é que nós olhamos para aquela pessoa? E o que nós cochichamos entre nós? Ou pelo menos o que nós pensamos sobre aquela pessoa? Aí chega alguém no teu grupo familiar, tá lá, vocês reunidos sei lá, numa noite ou no final de semana. Geralmente quando tá numa festa, o pessoal geralmente já tá mais animado. Mas chega alguém, pode ser um homem ou uma mulher, que é diferente do grupo, que tem algum comportamento diferente. Pode ser alguém que, olá, bom dia, deixa eu ver. Ezequiel Rodrigues, seja bem-vindo. Chega alguém que é muito diferente, até às vezes na maneira de se vestir, na maneira de falar, no comportamento que é diferente daquele grupo que você está ali. Como é que você fica? Como é que as pessoas ficam? O que é que ficam os cochichos? Então, recadinho de hoje. É preciso ter muita coragem para ser diferente. Oi, Cris. Bom dia. Tá vendo ali atrás? Tô aqui no Paraguai. A Cristiane, ela confecciona artesanatos. Então, artesanatos terapêuticos, artesanatos... Eu não tô aqui para fazer propaganda, mas que tudo ajuda na nossa vida. Tudo é energia. Isso é física quântica. Tudo no universo é energia. Tudo emite ondas eletromagnéticas. Aí a pergunta é, qual é o tipo de energia, qual é o tipo de frequências eletromagnéticas que você está inserido diariamente? É notícias de desgraça? É rios que não tem nada a ver, que não agreguem nada na sua vida? Qual é o tipo de noticiários, de conteúdos, qual é o tipo de música que você se alimenta diariamente? Porque tudo que eu alimento cresce. E aí, como eu estava falando, pessoas diferentes incomodam, pessoas felizes incomodam. E nós temos uma tendência de excluir o diferente, excluir o novo. Por quê? Porque nós somos ensinados, como eu sempre falo, nós somos adestrados a ter medo do novo. Meu Deus do céu, ter alguma coisa nova, cuidado, você pode ir para o inferno. Cuidado, você pode... Isso a igreja ensinava, a religiosidade ensinava. Mas a falta de consciência, a falta de entender o que é, como funciona a necessidade de aprovação, e o que nos faz, como nós deixamos, como no caso que eu estava falando, de uma mãe estar doente, e só que a filha está com câncer muito pior do que ela. Então, assim, o universo ele vem dando sinais o tempo todo. Mas o que você está fazendo com esses sinais? Você está procrastinando, dizendo assim, não, tá, uma hora eu resolvo, uma hora eu resolvo, uma hora eu resolvo. O painel do carro, ele vai dando sinal. Não adianta nada você ir lá quebrar a luz, quebrar aquela lâmpadazinha que está acendendo. A causa da escassez, para quem sofre com isso, com esse tipo de problema, geralmente vem de muito longe. E é preciso ter muita
coragem de quebrar esse limite, de quebrar essa barreira que os nossos familiares chegaram. É preciso ter coragem de ser diferente. É preciso coragem de sentir culpa em avançar esse limite até onde os nossos pais e familiares chegaram. É preciso ter coragem de aguentar a culpa em ser diferente, em ser julgado, em ser julgada porque você é diferente do grupo. Mas é preciso ter coragem de acolher o novo também, de se alimentar das coisas novas. É preciso ter coragem de buscar coisas diferentes. Enfim, bloqueios, a causa da escassez são os bloqueios inconscientes. A causa da escassez, eu teria assim, são no mínimo 12 bloqueios, mas que no caso aqui, mas como fazemos para mudar isso? Primeiro precisa tomar consciência. Através da constelação, eu tenho grupos de constelação para quem não pode participar no presencial. Basta me acompanhar aqui, pode me mandar uma mensagem no direct, se você ainda não tem o meu contato da nossa empresa, contato do WhatsApp, me manda no direct que a gente adiciona você. Eu tenho inúmeros vídeos no canal do YouTube também, quando a gente fala sobre, por exemplo, assim, escassez, o bloqueio da escassez, o bloqueio da necessidade de aprovação, bloqueio do sentimento de pouca valia, existe até bloqueio de aprendizado, são inúmeros os bloqueios. Então, primeiro precisa diagnosticar, e aí tem, claro que num atendimento individual ou mesmo grupal, precisa primeiro fazer um diagnóstico, tem inúmeras formas, ferramentas para a gente diagnosticar isso e no mesmo momento, na mesma sessão, nós transmutamos. A minha tarefa que eu amo fazer, é sempre te mostrar para cada cliente qual é a dor oculta e qual é o que teve de bom, mesmo dentro desse problema. Que sou diferente, mais dificuldade de assumir. Pois é. Tenho consciência de que sou diferente. A gente sente isso, né? Mas muita dificuldade de assumir. Sim, e eu confesso por mim mesma que dói. Dói quando você é chamada de louca. Dói quando você é detonada de fora da caixa. Por quê? Porque o diferente incomoda. Então tem que, tipo assim, qual é a melhor maneira de você excluir, de você fugir de algo que incomoda? É xingando, é principalmente criticando, é falando mal. E aí quem recebe esse julgamento, se ele não está pronto, não está treinado o suficiente, não tem consciência da dor que se esconde por trás do acusador, por trás de uma pessoa narcisista, que eu tive uma experiência muito forte com isso ultimamente. Eu entendi na vida prática como é lidar com pessoas narcisistas, e todas as famílias têm pessoas narcisistas escondidas na figura pai e mãe. E aí, enquanto nós não enxergamos isso, nós recebemos, aí por medo de sermos criticados, nós ficamos no nosso cantinho. Bem isso, chamado de louco. Sim, porque o louco, daí você, eu fico quietinho e sigo aquilo que, para poder me sentir pertencente, para não ser diferente, eu faço tudo que os outros mandam, por medo do que os outros vão falar. Só que quando a Gladys estava aqui perguntando, mas como fazemos para mudar isso? Olha, no mínimo que você precisa fazer, Gladys, não é só a Gladys, é participar de grupos de constelações. Nós temos grupos de constelação, pelo menos todas as semanas, e tem inclusive online. Né? Eu faço grupos online, só que para isso, para você estar nesses grupos, você precisa entrar em contato comigo, você precisa estar nesse grupo, nessa vibe, ver os vídeos, se você não quer investir dinheiro com isso, ou então se quer resolver de forma mais rápida, é fazer no mínimo uma sessão terapêutica,
onde eu aplico todo o conhecimento, onde eu te ajudo a entender qual é o comportamento por trás dessas pessoas, qual é a dor por trás das pessoas que te chamam de louca, qual é a dor por trás das pessoas que te julgam, qual é a dor da pessoa narcisista, qual é a dor da pessoa psicopata que te critica, que te chama de louca. Porque por detrás de todo narcisista tem um psicopata também. E isso pode ser homem ou mulher. Pode ter sido teu pai, pode ter sido tua mãe. Mas por que eles foram assim? Porque, pergunte para eles. Pergunte para você mesmo. Como foi a infância deles? O que é que eles viveram financeiramente? Eles puderam comer todas as coisas que eles queriam ter comido. Eles tinham jantares e almoços fartos. E os teus avós, como é que foi? Então eles julgam, eles criticam, eles apontam justamente no outro para esconder a dor, a ferida emocional deles ainda não curadas. E quando nós conseguimos compreender e aceitar, não é preciso concordar, mas é preciso aceitar que essas pessoas que vieram antes, que pode ser a tia que critica a sobrinha porque tá com porque fez uma tatuagem no braço, uma mini tatuagem escrevendo o nome das filhas. A tia criticou isso. Mas qual é a dor por detrás de uma crítica dessas? Escassez financeira, muita falta de comida, falta de amor, falta de afeto. Inclusive o Hellinger, ele mostra, ele nos prova, nós fizemos essas vivências ao vivo ontem à noite ainda aqui. Quando eu me sinto amado, quando eu me sinto amada, o dinheiro vem com mais facilidade. Mas enquanto eu me sinto ainda não merecedora, enquanto eu atraio relacionamentos ou pessoas que me criticam, me julgam o tempo todo, ou pelo menos algumas vezes, e eu me dou, me machuca o que essas pessoas falaram, é porque eu ainda não curei a minha própria ferida. A ferida enquanto eu me sinto julgada e isso me incomoda, é porque a minha ferida ainda não está curada. É porque a sua ferida ainda não está curada. Então, como eu mudo isso? É preciso enfrentar. É preciso olhar para os monstros inconscientes. E ponto final. Quer dizer, lógico, isso não acontece assim, geralmente de forma milagrosa. Muda de pessoa para pessoa. Os insights que vão caindo, as peças que vão se encaixando. Muda de pessoa para pessoa. Mas é muito gratificante. É algo impagável com dinheiro quando a gente vai compreendendo, quando a gente vai entendendo as dores que se escondem por trás de pessoas que te criticam, que te julgam, o sentimento de inferioridade, o sentimento dessas pessoas, a falta de coragem que elas também têm de enfrentar a vida, de enfrentar os próprios problemas e principalmente o maior problema de todos nós seres humanos, a falta de identidade, a falta de consciência da própria identidade e propósito de vida. Então, causa da escassez, bloqueios inconscientes, são inúmeros. 12 são os principais. Porém, cada pessoa tem no mínimo de 200 a 300 bloqueios inconscientes. Resolve tudo de uma vez? Consegue resolver tudo de uma vez? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já falei isso várias vezes para os meus clientes. Diante de tudo que eu já vi, tudo que eu vejo nos treinamentos e tudo mais ao longo de 12 anos, eu falo assim, como seria legal a gente poder pegar uma pessoa e abrir a cabeça, fazer uma formatação. Sabe o que é formatação? Formatar um notebook, formatar um celular? É tirar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que são os bloqueios, que são de 200 a 300 bloqueios por pessoa, e só reinstalar no cérebro aquilo que é saudável, aquilo que deixa a vida fluir. Todos os medos, o medo é o maior dos bloqueios. Como é que você controla uma pessoa que, por exemplo, assim, aqui a Kelly foi chamada de louca, eu também fui chamada de louca inúmeras vezes.
A melhor forma de controlar uma pessoa, de controlar qualquer bichinho é através do quê? Impondo medo. Ser chamado de louco, eu não quero, né? Isso é uma das coisas, mas fora os outros tipos de julgamento. Então, a causa da escassez financeira está dentro dos bloqueios e inconscientes. Então, na medida que nós vamos... não é para desanimar você, não é para dizer que não tem jeito sim, mas precisa ser começado. A procrastinação é outro bloqueio. É o bloqueio do medo de enfrentar a dor. Qual é a dor por trás? O que é que você não tem coragem de ver? Geralmente, só para encerrar, dinheiro tem a ver com uma energia masculina. É dentro do olhar sistêmico, é uma energia que vem da história do masculino, na nossa história familiar. Primeiro o nosso pai, depois os avós paternos e maternos, bisavós, tataravós. Como foi a história? Como você vê a linhagem masculina da sua história familiar? Você consegue falar assim, nossa, meu pai foi o meu super-herói, foi o cara exemplo na questão do dinheiro, administração financeira. Os meus avós homens também foram os caras. Você nunca teve história de homem que abandonou a família, que abandonou uma mulher com 5 filhos, com 6 filhos, e nunca mais voltou. E por aí vai. Como? Essa semana mesmo eu também participei de uma constelação onde tinha uma moça fazendo trabalhando uma questão dela lá, e a história era que o pai dela estava no 3º, 4º, ela era filha do 3º, 4º casamento dele, mas como não julgar um cara desses? Como não ter vontade de dar uns, né? A linhagem masculina, e não é só mulher, não é só os homens que têm defeitos. E aí tem a frase do Hegel que diz o seguinte: quando uma mulher não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso. O que isso quer dizer também? Que todas as mulheres que têm mágoa do pai das crianças, ou do pai do seu filho, elas estão bloqueando esse filho de receber o fluxo da vida financeira também. Como eu sei que a mulher tem... Que essa pessoa teve uma mãe que não autorizou o filho a amar o pai? Através das coisas, do efeito, dos resultados que a vida... Então nós, na medida que a gente vai tomando consciência, é preciso tomar consciência o que aconteceu, como foi esse bloqueio, quem foi a causa do meu bloqueio, e você que já passou dos 18 anos, é a única pessoa responsável, né, Ezequiel? Nós, como adultos, somos as únicas pessoas responsáveis de mudar essa realidade daqui para frente. E o que eu tenho mais chamado nos meus workshops, treinamentos e mentorias queridas mulheres, quem está pronta para vir? Porque o que as mulheres mais fazem nas minhas vivências e nos meus convívios por aí? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que é assim? Por que é assado? E choro, e dor, e crítica, e julgamento o tempo todo. E daí, principalmente, o que eu vi? Eu fiz muito treinamento aqui no Paraná, São Paulo, Porto Alegre, Palmas, Tocantins. Eu mesma fui ministrar coisas lá. O que a gente vê? Aqui na região sul, quando tem um grupo de mentoria, de constelação, você tem lá 100 pessoas, 90 são mulheres, talvez 10 são homens. São Paulo, lá em Ribeirão Preto, na região onde eu fiz treinamentos, esse número dos homens já está um pouco mais avançado, está na faixa dos 40%, a mais de homens. Mas a maioria das vezes são, nesses grupos, os homens quando vêm, não é, Ezequiel?
O homem, quando ele chega a procurar terapia, a procurar constelações, é porque as porradas da vida já foram fortes. E aí tem dois caminhos, isso tanto para nós mulheres quanto os homens. Ficar na vitimização, minha vida, dia ao azar, ou tomar posse do adulto, ir lá, diagnosticar, ressignificar e seguir em frente diferente. Porque em todas as só tem duas formas de mudar os resultados. O primeiro resultado, através de forte impacto emocional, mudar encarar o monstro inconsciente, através de forte impacto emocional. Como que isso acontece? Através de uma sessão de constelação. Isso é muito fácil de resolver, de diagnosticar e ressignificar. E a segunda forma é através da repetição da nova forma de olhar para a vida. Então, para quem é novo aqui, Franciele, a Kelly já me conhece, a Franciele eu não sei, mas enfim, para quem for assistir essa live depois, eu me coloco à total disposição, eu amo poder ajudar, é algo que me deixa assim muito lisonjeada, é poder ajudar na expansão da consciência, na expansão de ajudar o ser humano a abrir as janelas, abrir a porta de dentro para fora e, mesmo que devagarinho, olhar o mundo de novas possibilidades que está esperando por você. Então, fica aqui o meu recadinho de hoje. Amanhã, não sei se vai dar tempo de eu fazer live, que eu vou estar, mas amanhã é sábado. Mas na próxima semana eu vou estar fazendo live de novo na parte da manhã, sempre de 7h30, a partir das 7h30, no máximo 8 horas. Vamos conversando todos os dias. E se você tiver alguma dica, uma sugestão de assunto, de tema que você gostaria de saber, mas nesses próximos dias eu estou querendo falar principalmente sobre essa questão do dinheiro, conflitos com o dinheiro. Que não existe ser humano que não tenha um dia na sua história pessoal ou na vida transgeracional, na vida familiar, passado por conflitos com o dinheiro. Olá, Louba, Fabiana Louba, né? Gratidão pela presença, gratidão, Gladys. E tenham todos um excepcional final de semana. Bora lá, o que eu acabei me desviando. Quando eu falei assim, que eu convido mulheres para vir fazer parte, primeiro, de curar as próprias feridas. Elas reclamam muito dos homens. Mas qual é o meu convite? E eu reforço aqui. Quem de vocês, mulheres, está pronta para vir comigo curar as próprias feridas, para daí, consequentemente, nós atrairmos energeticamente os homens que estão prontos para também olhar para as próprias feridas? Me desculpe, eu acabei me desviando, era isso que eu queria falar. Esse é o chamado, o convite que eu estou fazendo hoje. Você, mulher, que vive julgando, que vive reclamando, que os homens só pensam em sexo, que o homem só isso, que o homem só aquilo, que o homem não presta, eu estou convidando você para vir comigo. Transmutar, transformar essas feridas em potência para ajudar mais pessoas. Tem jeito sim, tem jeito sim. Tem muitos homens sim precisando da nossa ajuda. Mas não é chegando, olha, conheci, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai, amanhã eu vou fazer live, deixa eu ver, amanhã, sábado, eu pretendo fazer live, mas pode ser um pouquinho mais tarde, 8 horas do horário brasileiro, tá? Mas esse é o convite que eu deixo para aqui. Você, mulher, que vive só reclamando e achando, julgando o masculino, vem para cá que eu tenho umas dicas bem legais para a gente converter essa dor em potência e podermos curar, primeiro, as nossas feridas e ajudar na dor desse masculino ferido também. Beijo no seu coração e até amanhã.